Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Boa noite! Esse é o Deus que fez o projeto do deserto. É esse o projeto de Deus para aqueles que caminham neste mundo, confiando de que chegará a Jerusalém Celestial, a Canaã que Deus nos prometeu. Que bom poder falar com você, meu irmão, minha irmã, irmãos queridos da Primeira Igreja Batista Maná em Teresina. Que Deus abençoe a todos e tenho certeza que tiveram um excelente dia. Um abraço a todos os amigos que também nos acompanham nas nossas lives. Que Deus abençoe, que Deus dê a cada um a resposta que cada um precisa, a alimentação que cada um precisa. E hoje nós vamos falar exatamente num episódio que fala sobre alimento que vem do céu. E o episódio de hoje até tem o título Pão do Céu. Portanto, já deixa a sua Bíblia aberta aí em Êxodo, no capítulo 16. E nós iremos, daqui a pouco, após a oração, nós iremos orar e vamos ler e vamos então passar ao nosso episódio de hoje, ok? Vamos orar então? Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, nós nos dobramos diante da tua grandeza, do teu poder, da tua magnificência. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Soberano. E nós humildemente nos prostramos aos teus pés e pedimos que sejamos por ti nesta hora, nesta noite, nesse encontro, sejamos por ti recebidos debaixo da tua misericórdia, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e trate conosco segundo a tua misericórdia e não segundo os nossos muitos pecados, segundo as nossas muitas fraquezas. E falando em pecados e fraquezas, nós pedimos que o sangue de Jesus possa agora estar sobre nós, dando-nos toda a proteção para estarmos então na tua presença, para bendizer o teu nome, para dizer que nós te amamos, para dizer que nós não podemos viver sem o Senhor, para dizer que nós dependemos em tudo do Senhor, como disse Jesus, sem Ele nada podemos fazer. E nós queremos que nesta noite a tua palavra faça todo sentido na nossa vida. Alcança aqueles que estão, ó Deus, no momento de tristeza, de ansiedade, de angústia, momento de desilusão, momento de enfermidade, que o Senhor esteja com as tuas mãos curadoras, santas, protetoras sobre cada um, cuidando de cada um segundo a necessidade de cada um. Que a tua palavra seja, ó Deus, apropriada por cada um e que cada um possa lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque a tua palavra diz e a tua palavra garante que o Senhor tem cuidado de nós. Então nós oramos crendo nisso, no perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Está com a sua Bíblia? Então vamos ler o texto de Êxodo 16, a partir do verso 27. Durante o estudo de hoje, nós estaremos tratando não só desses versículos que nós vamos ler, mas em todo o contexto, do contexto anterior, contexto que se segue, para tratarmos desse episódio que nós estamos chamando de episódio, que é o 8º episódio, Pão do Céu. Então vamos ler o texto que diz assim: Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher o maná, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia.
Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Lendo todo o episódio, que você vai ler, vai estar em todo o capítulo 16, nós vamos compreender por que, novamente, tanta murmuração. Nesse capítulo nós encontramos isto. O Egito, a cada dificuldade era lembrado pelo povo como se fosse muito melhor do que pagar o preço da caminhada rumo a Canaã. E eu, olhando esse texto e diante dessa afirmação que eu acabei de dizer, eu fiquei imaginando as mulheres naquela época, né? Qualquer trincado na unha, se fosse no Egito, eu teria a minha manicure para cuidar. Olha o que está acontecendo comigo, Moisés. A fome aperta. Se fosse no Egito, estávamos comendo pão a fartar, mesmo sendo o pão da escravidão. Teríamos, Moisés, aquela panelada. Mas estamos vendo que fomos atraídos para o deserto para morrermos de fome. Ou seja, Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar de fome, não haveria lugar e sepulcro suficiente para morrermos lá no Egito, porque lá nós tínhamos o que comer, lá nós tínhamos o pão para nos fartar. Esse povo sempre estava dando mais valor ao Egito do que a promessa que Deus havia dado através de Moisés para conquistar a terra que mana leite e mel. O murmúrio, interessante que você vai notar no capítulo 16, depois você faça essa leitura, fica aí como dever de casa. O murmúrio era sempre contra Moisés e Arão. Ainda não haviam aprendido ou percebido que Moisés e Arão também eram um deles. Tudo que o povo passava, Moisés e Arão também passavam. Se o povo passava fome, eles também passavam fome. Se o povo sentia sede, se você ficava 3 dias e 3 noites sem beber água, eles também ficavam 3 dias e 3 noites sem beber água. Então, para quem era o murmúrio? O murmúrio era para o Senhor. Deus recebia esses murmúrios e reagia a eles. E certamente que Moisés se reportou ao Senhor, e aqui eu vou fazer uma citação, ou não é bem uma citação livre, mas eu penso que Moisés, e se eu fosse Moisés, eu pensaria isso e diria isso ao Senhor: Senhor, nos acode. Esse povo pensa que somos nós, eu e Arão, que resolvemos o problema. E nós estamos dizendo para o povo: quem somos nós? Esse povo cobra pesado demais, Senhor. Eles não percebem que eu sou apenas um servo para te servir nesta travessia difícil, perigosa, mas reconheço também, Senhor, que é uma travessia prazerosa diante de tantas manifestações extraordinárias vindas de Ti. Eu imagino que Moisés poderia ter dito isso. Penso que Moisés pedia socorro
ao Senhor: Senhor, como o Senhor vai resolver? Este povo murmura contra ti. Moisés tinha consciência de que o povo não murmurava contra ele, porque ele disse no texto 2 vezes: quem somos nós? Povo de dura cerviz. Eles culpavam Moisés e Arão. Teria sido melhor, Moisés, Deus ter nos matado quando estávamos sentados junto às panelas de carne do Egito e comíamos pão a fartar. Nos versos 4 e 5, Moisés vai ouvir a resposta de Deus. Volte lá no começo do capítulo, versos 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, ou chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe a cada dia. E então, nos versos 6 e 8, Moisés convoca o povo e vai dizer o seguinte: então disse Moisés e Arão, verso 6, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Ou seja, não sou eu que tirei vocês da terra do Egito, não foi Arão que tirou vocês da terra do Egito. Vocês mais uma vez vão saber que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E o verso 8 prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? E, novamente, Moisés coloca de que é em Deus que eles tinham que confiar. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés, então, ordenarão a convocar a congregação na presença do Senhor, confirmando que Deus tinha ouvido as suas murmurações. Moisés está certo. É contra mim que vocês estão murmurando, diz o Senhor. É contra mim que vocês murmuram. Olha o versos 9 e 10 aí do capítulo 16. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Adão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O povo, mais uma vez, tem, pela manifestação da glória de Deus, da Shekinah do Senhor, a confirmação de que Deus está com eles. Cada passo, cada parada, cada retomada deveria ser com júbilo e adoração, porque em tudo Ele está presente, Ele estava presente e Ele estaria presente naquela caminhada. Os versos seguintes, que começam do verso 11, você pode depois ler, relatam como foi que o maná apareceu e também as cordonizes. Vamos perceber que as cordonizes foi uma dádiva sazonal, foi só naquele dia, com aquele murmúrio. Então foi sazonal. O maná, porém, foi presente todas as manhãs. Durante 40 anos de peregrinação, era o provimento do dia. Agora aqui a gente precisa prestar atenção. Não era do mês ou da semana, era o provimento do dia. O que Deus quer ensinar
aqui sobre esse provimento do dia. É que eles tinham que aprender a depender do Senhor no hoje, sem a preocupação e a ansiedade pelo maná do dia seguinte. Deus ordenou, portanto, a eles, no texto estamos falando isto, Deus ordenou que colhessem somente o suficiente para cada família, na quantidade do dia. E que eles não colhessem no dia a quantidade do dia seguinte. E no texto nós encontramos que eles desobedeceram isso que Deus havia ordenado e eles tentaram colher o maná do dia seguinte. E na manhã do outro dia, o maná estava todo podre. O maná que eles haviam colhido no dia anterior. Deus aqui ensina o princípio da total dependência dele. Aliás, quando Jesus ensina os discípulos a orar e também a nós, ele mantém o princípio da total dependência do Pai. Quando ele vai dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Deus, o Pai que nos alimenta hoje, Jesus está dizendo, é o que nos proverá amanhã. Alguém, ao comentar esse ensino de Jesus, disse sobre a dependência diária do Pai, disse que entende ser esse pão nosso de cada dia a inclusão de todas as nossas necessidades diárias. E o principal pão da nossa necessidade diária é o próprio Senhor Jesus, que nos nutre espiritualmente muito mais superior esta nutrição do que a que nós precisamos para caminhar neste mundo. E eu concordo. Faz sentido para você? Amém. Porque a provisão mais importante para nós é a provisão do pão espiritual, que é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver no texto que quando chegava na sexta-feira, Deus disse, na sexta-feira, que era o dia em que a partir das 6 horas da tarde começava o sábado até 6 horas da tarde do dia seguinte, o Senhor disse, na sexta-feira vocês farão a colheita do maná do sábado, porque no sábado é dia do descanso. Somente nesse dia era permitido por Deus que eles pudessem então colher dobrado o maná na sexta-feira. E eles, teve um pessoal que chegou no sábado e saiu para procurar maná. E olha o que Deus vai dizer nos versos 27 e 28. Deus vai dizer assim, o verso 27, ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Evidentemente, Deus disse que teria que colher na sexta-feira, mas eles não ficaram suficientemente satisfeitos e foram procurar no sábado. E Deus vai dizer então no verso 28, então diz o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus havia dito que eles não fizessem isso. E Deus pergunta, até quando, não é? Este povo não vai prestar atenção nos meus mandamentos e que aquilo que eu falo é para ser observado. Maná é um alimento milagroso. Muitos têm tentado, através dos estudos, provar o que seria o maná, de que foi feito o maná, de que planta. Mas nós que cremos na providência de Deus e sabemos que Ele é o alimento sobrenatural, o alimento milagroso. E aí a gente vai
vai ver que o maná era como se fosse uma semente, conforme a descrição, uma semente de coentro. E pela sua cor, ele era como o bidélio, que lembrava pequenas pérolas. E geralmente eles colhiam esse maná todas as manhãs, e geralmente esse maná era moído, cozido e assado, e dele faziam bolos. E diz o texto que de sabor como bolos de mel. Então a gente tem aí a informação de que era doce. Não era fornecido no sábado, como nós vimos, por isso a quantidade do sábado era dada na sexta-feira. Só neste caso é que podia ser guardado. E no Salmo 78, você pode caminhar até lá, a partir dos versos 23, nós vamos ver uma descrição maravilhosa sobre este acontecimento do maná, quando o Salmo vai falar da providência divina na história do seu povo, a providência de Deus durante a caminhada do povo no deserto. E vejam aí, acompanhem comigo os versos 23 a 25 do Salmo 78. Nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Então não foi brotado na terra, veio de cima, cereal do céu. Comeu cada qual, olha que coisa linda, o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. E aqui ele vai falar também das cordonizes, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul, também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Que revelação grandiosa e maravilhosa sobre este maná, para que nos tira toda a dúvida de onde ele veio. Ele veio dos céus, é o cereal dos céus, é o pão dos anjos. Alguns consideram que a palavra maná significa: o que é isto? Porque vem da exclamação do povo, quando viu aquilo caindo do céu, e pela manhã eles viram aquilo, que coisa que eles nunca tinham visto, e eles perguntam: o que é isto? Daí surgiu a palavra maná. No deserto, Deus diz, quando sentiram saudades do pão do Egito, ao dar o maná, lá em Deuteronômio 8:3, nós encontramos dizendo o seguinte: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Em Jesus, o maná agora é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, porque ele é a palavra encarnada. Ao responder ao diabo na tentação do deserto, ao perceber que Jesus estava com fome, Jesus tinha passado já 40 dias e 40 noites no deserto em total jejum e oração, Jesus vai dizer lá em Mateus no capítulo 4, verso 4, para o diabo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui substitui o maná, de todo o maná que sai da boca de Deus. Jesus aqui vai dizer de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maná, portanto, nunca deixou de existir. O que no deserto, na jornada rumo a Canaã, era figura, para o maná de hoje é a palavra de Deus. O maná, portanto, tipifica a palavra de Deus, tipifica o próprio Jesus. Porque no capítulo 6 de João, depois vocês podem ler, ele vai dizer que ele é esse maná que veio do céu, o maná vivo, o pão vivo, que veio do Senhor e estava diante deles. Jesus é a nossa arca do nosso maná. Moisés
vai instruir Arão para que ele pegasse um pouco daquele maná e colocasse diante do testemunho, no tabernáculo, para que ficasse como testemunho daquilo que Deus havia feito com os peregrinos durante 40 anos. E é dentro de Jesus que nós somos alimentados com a sua palavra. Ele é a nossa arca, ele é o nosso maná, ele é a palavra que nos alimenta. Amém? Bem, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre este 8º episódio. Agora vem as lições de hoje que eu quero também passar para vocês. Primeira lição: evite murmurar. Todo murmúrio é contra Deus. É Ele quem dirige a nossa caminhada. Então, se nós murmuramos, nós não murmuramos contra os irmãos, nós não murmuramos contra o pastor, nós não murmuramos contra o líder, nós murmuramos contra Deus, porque é Ele que conduz a nossa caminhada. Ele sabe a hora exata de nos fazer fartar, como Ele sabe também a hora exata de nos fazer sentir fome e sede. Sede de justiça. Isso me fez lembrar de uma das palavras de Jesus ditas lá na Mensagem do Monte, conhecido também como Sermão da Montanha. Ele vai dizer assim no verso 6 do capítulo 5: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, quando você tiver fome e sede de justiça, não murmure, sinta-se feliz, porque bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, porque serão fartos, porque o Senhor vai descer e vai fartar você, cobrindo você com este pão que é o próprio Senhor Jesus, com esta água que sacia a sede que é o próprio Senhor Jesus. Segunda lição: por pura graça e misericórdia, Deus se manifesta com sua glória, respondendo ainda que injustas a murmuração contra Ele. Por que murmurar não é bom? Por quê? Porque ao murmurar, nós não levamos em consideração o que Deus é. Primeira coisa, nós não levamos em consideração o que Deus é. E também, ao não levar em consideração o que Ele é, nós não levamos em consideração o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Volto lá nos versos 9 a 10 desse capítulo 16. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Terceira lição de hoje: Deus vai sempre manifestar o sobrenatural pelo tempo necessário na nossa caminhada. O maná foi durante 40 anos. Foi até o tempo em que eles chegaram para então conquistar as primeiras terras prometidas pelo Senhor. Nós teremos desse maná do Senhor enquanto nós estivermos peregrinando neste mundo, até o dia em que nós entrarmos na Canaã celestial. Quarto, aprendamos a depender de Deus dia após dia, um dia de cada vez. Hoje, sempre tem um maná, sempre tem a provisão de Deus. Lembre-se, a oração de Jesus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a última lição: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Na experiência dos hebreus, peregrinos, era o maná, um tipo de Jesus. Jesus declara que o maná continua sendo dado. O maná agora é Ele mesmo. O maná agora é a palavra de Deus que se fez carne. Disse Jesus:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a Bíblia para nós é a boca de Deus. E da boca de Deus sai o nosso alimento espiritual, sai a sua palavra que nos fortalece e que nos coloca sempre de pé para continuarmos a dura caminhada dessa peregrinação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus alcance o seu coração, o meu coração nesta noite. E vamos ouvir mais uma música que fala dessa experiência do maná. Você sabia que Deus fez água sair da pedra no deserto e que Ele também mandou o pão do céu para o povo de Israel? Quer saber mais? Então escuta aí. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. Pelo deserto vamos andar. É o maná de Deus. A sua promessa vamos buscar. É o maná de Deus. Jeová nos protege em todo lugar. É o maná de Deus. A terra de Deus nós iremos ganhar. É o maná de Deus. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. Pedimos a Deus pra comida mandar. É o maná de Deus. Chuva de pão recebemos do Pai. É o maná de Deus. Todos os dias podemos comer. É o maná de Deus. E água da rocha podemos beber. É o maná de Deus. Aleluia, É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. quando você no deserto andar. É o maná de Deus. Creia que Deus com você estará. É o maná de Deus. Boa comida pra alma dará. É o maná de Deus. E alegria você sentirá. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. Enquanto a gente estiver aqui na terra, este vai ser o nosso deserto. Se estivermos com Deus, tudo vai dar certo. É só confiar e a bênção virá. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus. Aleluia. É o maná de Deus. Aleluia! É o maná de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta. O Senhor nos provê todos os dias de tudo aquilo que nós necessitamos, principalmente do alimento espiritual, que é a Tua palavra, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos ensina e queremos estar, ó Deus, nos humilhando na Tua presença e em obediência à Tua palavra. Queremos continuar esta caminhada dura, difícil, mas nós olhamos para o alto, nós olhamos para Canaã celestial. Obrigado por esse encontro desta noite. Guarda-nos na paz desta noite. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador. E prepara-nos para aquilo que o Senhor já tem de antemão preparado em Cristo Jesus para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Fique na paz.